a saideira. Essa aqui, ela tem um contexto de geometria plana, mas eu até juro que eu fiquei na dúvida se eu colocava em geometria plana ou se eu colocava em porcentagem, que ela está com o pé em cada. E a parte, digamos, mais complicada seria de fazer cálculo, era a porcentagem. A parte que você poderia tomar uma rasteira achando que era complicada, mas era completamente irrelevante, é a parte de geometria plana, por causa da ideia da diagonal, que não vai fazer diferença, mas você pode ficar com medo. Então eu resolvi colocar em geometria plana, por ser um capítulo posterior na minha ordem de capítulos, então você já passou por porcentagem e não tem o perigo de estar lá em porcentagem e falar que precisa de geometria plana. Mas é um pé em cada essa questão. Um cliente vai a uma loja de materiais de revestimento cerâmico para adquirir porcelanato para a substituição do piso de uma sala com formato retangular. Nem isso aqui, não, retangular vai precisar. É verdade, retangular vai precisar. Não, porque ele nem vai precisar porque ele já deu a área. Mas tá, para contextualizar. Acho que nem vai precisar saber o formato exato aqui. Porque você vai poder recortar o azulejo. Aí você pode colocar o formato que você quiser, só precisa encaixar a área. Para a substituição do piso de uma sala com formato retangular com área total, ele te dá área total. Se tivesse dado a base e a altura, aí você precisa ter o conceito de área de retângulo. Mas aqui nem ele te deu já. Ó. A área total é 36 metros quadrados. O vendedor dessa loja ele oferece 2 projetos. Ele fala assim, ó, tem um jeito, projeto A. Porcelanato quadrado. Ah, precisa de área sim, que eu preciso da área desse quadradinho. Pronto, achei uma equação de geometria plana para a gente usar aqui. Área do quadrado. Um porcelanato quadrado com 0,60 metros de lado. Né? O lado quadrado é 0,60, isso permite você calcular a área desse porcelanatozinho. Para ser disposto de maneira que a diagonal do quadrado seja paralela ao contorno da sala. Aqui você pode pensar que isso aí ia complicar pra caramba, mas não. Isso aqui não vai ser só para contextualizar. Você nem vai precisar usar de fato, isso gera qualquer diferença no procedimento. Mas eu vou desenhar para vocês perceberem isso. Justamente porque pode recortar, ele não tem que encaixar perfeito. Não, nem teria como, né? Você vai ver. Então, a diagonal do quadrado desse azulejo tem que ficar paralela ao contorno da sala, que é um retângulo. O custo da caixa com 10 peças é R$60. E tem o projeto B, ó, tem outro jeito. Esse aqui o pessoal deve entender melhor. O porcelanato quadrado, de novo, é um quadrado, só que agora o lado é 0,40 metros, é um pouquinho menor. Para ser disposto de maneira que os lados do quadrado sejam paralelos. Aqui era diagonal, aqui é os lados, seja paralelo ao contorno da sala. Aqui é mais fácil de você enxergar, porque você vai colocando meio que os quadradinhos um do lado do outro. O custo da caixa com 12 peças é R$40. Aqui você pode ficar meio com medo, mas olha só o que ele vem falar depois. Ó. O vendedor informa que a fábrica recomenda a compra de uma quantidade adicional do número de peças para eventual necessidade de cortes e para reserva, caso algum quebre, você perca algum. É sempre bom ter uma reserva para não ter que na hora sair correndo e ir lá comprar mais na loja. Só que ele permite corte. Então eu posso pegar um plano quadrado e fatiar ele como eu quiser para poder encaixar e tapar as beiradas. Isso faz com que você precise, a rigor, sem contar essa margem de reserva, que a área total que você compre cubra a área. Não importa como você vai encaixar. Porque se faltar um pedacinho lá, como que você encaixa aqui? Não, é só fatiar aqui esse pedaço e puff, cola ali. Entenderam? Eu vou desenhar. No caso do projeto A, devem ser adquiridos 25% a mais. Vai ter seus motivos. Até porque ficar na diagonal tem mais azulejo que você vai ter que recortar, provavelmente. E no projeto B, recomenda uma quantidade 10% maior do que o valor exato da área. Você vai perceber que valor exato da área pode ter também deixado algumas pessoas com a pulga atrás da orelha, mas não vai fazer quase nenhuma diferença. Porque, de novo, como pode recortar, se eu aumentar 10% no valor da área do retângulo, pegar uma área 10 para poder escolher o porcelanato, é a mesma coisa como eu posso comprar 10% a mais de área de porcelanato. Então, se eu acrescentar 10% no número de peças de porcelanato que eu vou precisar, ou no número da área para depois calcular o número de peças, vai dar chegar na mesma conclusão da quantidade de peças. Por que você precisa da quantidade de peças, né? De porcelanato? Porque é ele que vai dar o preço que você vai gastar. O cliente decide, então, que irá adotar o projeto de menor custo. Sempre tem isso no Enem, né? Ele vai escolher o de menor ou de maior custo, que for melhor para ele, que ele achar melhor. Normalmente é o menor custo. O custo mínimo que o cliente deverá ter em conformidade com seu objetivo e com as informações apresentadas, ou seja, com esse acréscimo aqui de 25% se você escolher o projeto A e de 10% se escolher o projeto B, será D. Eu tenho que calcular o valor dos 2 projetos e ver qual é o menor. E colocar o valor do menor aí na resposta.
tá? Então vamos lá. Eu só preciso aí da área do quadrado, que é o lado ao quadrado. Não vou escrever isso aqui, tá? Eu já vou fazer, até porque acho que essa, se eu não tiver mudado a ordem, é a 6ª aula, se eu não me engano, de geometria plana do Enem. Com certeza eu já falei em área de quadrado umas 1000 vezes, aí tá cansado quem está assistindo todas as aulas. A área do quadrado é o lado elevado a 2, elevado ao quadrado. Portanto, o que eu vou fazer? Vou começar pelo projeto A. Vamos desenhar ele aqui, ó, que é o que pode ter dado mais estresse aí na mente de vocês. Como assim eu vou colocar o... Para que é um retângulo tão retângulo? É só para dar um exemplo. Está aqui a minha sala. É uma sala? É uma distribuição do piso de uma sala, né? É uma sala. Está aqui a sala. Ele vai colocar o porcelanato com a diagonal paralela aos lados. Então, ó, com a diagonal. Então eu vou colocar mais assim, ó. Tá aqui um quadrado. Vou fazer bem grandão, é menorzinho, né? Ele vai colocando o porcelanato aqui, ó. Observe que as diagonais, essa diagonal fica paralela a esse lado, essa diagonal do quadrado fica paralela a esse. Ah, professor, como que ele vai preencher aqui? Ele vai pegar um azulejo de forma quadrada, fazer cortar aqui no meio, encaixar aqui. Aí esse cantinho, ele vai pegar uma metade e cortar aqui no meio e colar aqui. Entendeu? Não tem, então essa parte da diagonal ser paralela ou o lado ser paralelo é irrelevante. No fundo, você vai fazer a mesma coisa. Você precisa comprar 36 metros quadrados de porcelanato e acrescentar aí, ver quantas peças dão e acrescentar a porcentagem. Ou você pega a área, acrescenta já a porcentagem na área e vê quantas peças dão porcelanato. Porque assim, o texto aqui ele fala duas coisas, né? Então pode ter confundido. O vendedor informa que a fábrica recomenda a compra de uma quantidade adicional do número de peças. Então ele está falando, você vai ter que comprar mais peças. Mas daí na hora de fazer a conta, ele fala que no projeto A tem que ser de 25% a mais, o quê? De peças. E no caso B, uma quantidade 10% maior que o valor da área. Ficou um pouco confuso, porque ele está falando 10% do número de peças, né? Que você tem que pegar, ou que ela cubra uma área 10% maior, que vai dar o mesmo número de peças, porque ele está pensando em áreas das peças e área da sala. Só podia confundir se alguém achasse que eu tinha que pegar a área, aumentar 10%, vai dar 36 com 3,6, dá 39,6. E aí seria 39,6 peças, né? Porque falou em peça aqui, depois falou que a quantidade de peças tem que ser 10% maior que o valor exato da área. Como se fosse numericamente igual. Mas acho que tem que estar muito assim, descontextualizado para pensar isso. Mas eu concordo que pode ter gerado alguma dúvida aí. Mas no final, se você fizer direitinho, sem esse último caso que eu falei que seria muita viagem, você vai chegar na mesma resposta. Então não se preocupe. Eu vou fazer pelo número de peças, porque eu acho que é o mais natural de se pensar quando está lendo aí. Você vai calcular o número de peças que você precisa certinho e acrescentar 25% no projeto A. No projeto B certinho e acrescentar 10% e ver quantas peças são. Então vamos fazer todo o orçamento para o A primeiro, que depois se quiser você pode até dar pause no vídeo e fazer sozinho do projeto B para ver se entendeu o que eu expliquei do projeto A. Eu primeiro vou achar a área do quadradinho do projeto A. Está aqui o quadradinho, o azulejo. Ele é de 0,6 por 0,6 metros, né? Portanto, a área do projeto A, a área do azulejo, vou colocar um A minúsculo aqui, que é a área do azulejinho, vai ser 0,6 elevado ao quadrado, né? É a área de cada azulejinho. Cadê a perninha do meu A? E 0,606, quem não usa calculadora já consegue fazer de cabeça 0,36. Vai fazer 6 ao quadrado, tinha uma casa decimal, agora tem duas. O quê? Metros quadrados, né? Porque eu peguei tudo em metros. Ora, se cada azulejinho tem a área de 0,36 metros quadrados e a sala toda tem 36 metros quadrados, observe que o número exato, se eu não pensasse em perdas, em recortes, o número exato de peças que eu teria que comprar, chamado de Nzinho, que ainda não é o N final, é de 36 metros quadrados dividido por 0,36. Porque eu descubro quantos azulejinhos de 0,36 cabem numa área zona de 36. Percebe? Quando eu faço uma divisão, eu falo que é o poder da divisão, ela te dá muita informação útil. Quando eu faço a razão, eu descubro sempre quanto de cima, quantas vezes ele é maior que o de baixo. Ou seja, quantos do de baixo cabem no de cima. Quantos azulejinhos cabem na salona.
em termos de área, né? Já contando os recortes aqui. Imagina que não tivesse nenhuma perda, que eu recortasse certinho, encaixasse certinho. E aqui é fácil porque eu tenho duas casas decimais para a esquerda, né? Esse aqui, então, o 0,36 é exatamente o 36 é exatamente o 0,36 com duas casas indo para a direita, ou seja, 100 vezes maior. Então, para quem não usa calculadora, isso aqui já vai sair, e não usa calculadora há um tempo, né? Você está fazendo conta na mão, vai sair de cabeça rapidinho. Então, são 100, vou chamar de P aqui, peças. Só que ele pediu para eu comprar 25% a mais, né? Agora vem a parte de porcentagem. Cadê? 25% a mais. Então, eu vou pegar esse número e aumentar 25%. Eu já ensinei nas aulas de porcentagem que você pode, mas não deve, que vai ocupar mais espaço e gastar mais tempo, fazer 100 mais 0,25 de 100, ou 100 mais 25% de 100. Tá certo? Tá, perfeito. Mas vamos agilizar isso. Eu tenho que ensinar vocês a serem mais rápidos, porque no Enem ainda vocês têm que convir que cada segundo é precioso na prova de matemática, né? É muita questão. Então, eu já ensinei para vocês nas aulas de porcentagem, com certeza nas do Enem também, que se eu quero o valor final aqui, chamado de N-zão, de peças, basta eu pegar o valor e multiplicar por 1 mais a taxa de aumento, que é 25%, também conhecido como 0,25. Quem já faz isso há um certo tempo já coloca 100 vezes 1,25, né, que é 1 mais 0,25 de cabeça, e faz. Tem gente que já faz também rápido, quando o número aqui é 100, é fácil de ver que 25% de 100 é 25. Então é só acrescentar 25 peças ao 100 que dá 125. Perfeito. Esse método aqui é quando é número não tão redondinho, tá? Mas eu quero usar aqui porque ele é mais genérico. Mas rapidamente, como são 100 peças, 25% de 100 é 25, então dá 125. Pode fazer assim, mas ainda vale a pena você conhecer esse jeito mais, essa equaçãozinha aqui. Bom, 1,25 vezes 100 vai dar 125 peças. Essa é a quantidade de peças que eu devo comprar pela recomendação de quem mesmo? Da fábrica, tá? E aí agora vem o preço, o orçamento. Cada 10 peças custa R$60. Cada 10 peças custa R$60. Aqui eu vou fazer de novo a divisão. Professor, podia fazer regra de 3? Aqui, por exemplo, podia. 0,36 metros quadrados equivale a uma peça. 36 metros quadrados X. Mas olha quanto você ia gastar de espaço. E de tempo escrevendo tudo isso. Enquanto podia só fazer a divisão. Quando quase sempre que tem uma regra de 3, você coloca não sei o que para 1, é porque dá para fazer a divisão. Dica. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? Uma nova divisão. Para saber a quantidade de caixas, chamar de C, que eu tenho que comprar. Que é pegar o total de peças, 125, e dividir pela quantidade de peças que vem em uma caixa. Uma caixa, 10 peças. 125 peças são quantas caixas? Eu vou descobrir quantas caixas de 10 cabem em 125. Aí você vai descobrir que você precisaria de 12,5 caixas. Errei conta? Não, né? Estou aqui tão concentrado. Não, está certinho. 12,5 caixas. Opa, eu posso comprar 12,5 caixas? Vou na loja ali, não, essa caixa aqui abre, tira metade dos azulejos e me vende pela metade. Se o cara tiver muito a fim de vender, é capaz de fazer, mas isso não é comum, né? Não se assume isso como uma verdade. Se você precisa de 12,5 caixas, e de novo, você não pode, já falei isso numa questão dessa aula, não adianta arredondar para baixo, porque é 12,5, tem que ter contexto. Se você precisa de 12 caixas e meia, significa que se você comprar 12 caixas, vai faltar peça para a quantidade que foi sugerida. Então, você tem que pecar por excesso aí. Não adianta comprar menos peças do que precisa. Não faz sentido. Então, você não vai arredondar isso para 12. Você vai arredondar isso para 13, para garantir que você tem aquela quantidade mínima. Vai ter um pouco a mais? Tudo bem, mas não pode faltar. Tá certo? Então, a quantidade de caixas vai ser 13. E, finalmente, o orçamento. Chamar de P, de preço, que você vai gastar. São 13 caixas, cada caixa custa R$60, e aí você vai ter 13 vezes 6, dá 6 vezes 3, 18, vai 1, 78, faltou um zero,
É em reais isso aqui, né? R$780. Deixa eu escrever em reais já aqui. Pronto. Metade do exercício está feito. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo procedimento, então eu não vou ficar explicando todo de novo. Para o projeto B. O projeto A deu o preço de A, vou colocar aqui, ó. Deu quanto? R$780. Agora tem que ver se o outro vai ser mais caro ou mais barato. Esse aqui, ó, vou desenhar o retângulo e vou apagar para caber, para não faltar espaço. Ele falou que a lateral do porcelanato tem que ficar paralelo ao lado da... De maneira que os lados do quadrado sejam paralelos ao contorno da sala. Então aqui vai ser o tradicional. Você vai colocar assim, ó, quadradinhos assim. Aí os lados ficam paralelos aos lados da sala. Mas isso vai fazer diferença? Não, porque no fundo pode recortar as peças. Então não importa que encaixe perfeitamente ou não. Importa é a área total. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Ó. Primeira coisa, a área do azulejo. Vou repetir, você vê, eu vou copiar dali. Aqui é do projeto B, do azulejo do projeto B. O lado dele é 0,4. Então vai dar 0,4 ao quadrado, que vai dar 0,16 metros quadrados. O que eu fiz depois? O número de pecinhas que eu preciso sem o acréscimo, porque pode quebrar peça e tal. É o Nzinho, que é o quê? Pegar a área total, que é 36, e dividir por 0,16, para ver quantos quadradinhos cabem na área total. Essa conta aqui, eu não lembro se dá exato. Dá sim, pior que dá. Um jeito, foi até o que eu fiz aqui, ó, multiplica por 100 em cima e embaixo. Uma dica para quem está já treinando bastante fazer conta com a mão, sem usar a calculadora. Fica 3.600 por 16. Fica inteiro. Você pode até dividir aqui, ó, por 2, por 2, por 2, por 2, porque 16 não é 2 a quarta. Aí fica 1.800, 900, 450, 225. Dá pra fazer de cabeça. Então vai dar exatamente 225 peças. Só que aí eu tenho que acrescentar 10%. Então o número total, chama de Nzão, que eu fiz ali, é o quê? 225 vezes 1 mais 0,1, ou seja, 1,1. Para achar o valor final após o acréscimo, eu multiplico o valor original por 1 mais a taxa, que é 0,1, 10%. Vou fazer um diretão aqui para você ver como que ganha tempo e espaço. Aí, você vai achar 225.1,1.1, você faz aí, vai dar 247,5 peças. Ah, professor, mas ele falou que era para aumentar a área em 10%. Faz aí depois. Pega a área, 36 metros quadrados. Aumenta em 10%, vai dar 39,6. E aí divide depois pelo 0,16. Já faz com a área aumentada e vê com os azulejos. Você vai encontrar 247,5 peças de azulejo. Só que você pode comprar 247,5 peças? Não. E não faz sentido a consulta falar assim, ó... Você deve comprar 247, eu sugiro que você compre 247,5 peças. Faz sentido para você? Eu ficaria, por que ele falou 0,5? Compre logo 248, né? Você não pode comprar 247 que vai ficar aquém. De novo, vai ficar aquém do que você precisa, do que é sugerido. De novo, tem que andar para cima porque você tem que pecar por excesso nesse tipo de questão. Pelo contexto, né? Você não pode faltar peça e a sua sala ficar um buraco ali. Então, vamos arredondar isso para 248 peças. E se você fizesse com 247,5, vai chegar na mesma conclusão, tá? Da resposta final, para peças. Por quê? Porque agora a próxima etapa é quantas caixas eu preciso para completar as 248 peças, 247,5 peças, que seja. E as caixas são de 12 peças, enquanto aqui eram de 10. Então, para eu achar aqui como que eu fiz ali, o número de caixas, né? Para a próxima etapa, ó, eu peguei o total de peças e dividi pelo quanto vem em cada caixa. Quantas caixas eu vou precisar? 248 dividido pelo que vem em cada caixa, 12. Tá? 248 por 12, essa aqui eu acho que eu nem fiz, porque eu fiz 247,5. Vai dar um número quebrado. Se você fizer 247,5, o legal é que vai dar um número mais redondo. Tá? Mas realmente eu concordo que não faz sentido aquela frase 247,5. Mas, ó, vou fazer 247,5 porque eu acho que é mais inédito para vocês. Deixa essa quantidade de peças quebradas. Porque eu acho legal que aqui a conta dá redonda, não dá dízimo. Se você deixar 247,5 peças aqui, você vai perceber
247 mil por 12, se eu não errei conta, dá exatamente 20,625 caixas. Bom que não fica dízima periódica. Até ficou na dúvida se o examinador que fez pensou nisso ou em arredondar para 248. 248, se não me engano, vai dar 20,666666, né? Depois confere, vai que eu errei conta aqui, mas acho que não errei não. De qualquer maneira, o que isso aqui está te dizendo? Que com 20 caixas, você não consegue a quantidade de peças que você precisa. Ficar aquém, sem pecar por excesso, então tem que arredondar para cima. Então a quantidade de caixas mesmo do projeto, vou deixar de ser por enquanto, porque tem o preço, né? Vai ser 21 caixas. Se você tivesse feito 248, você ia chegar à mesma conclusão, que ia ser 21 caixas. Finalmente, o preço ou valor do projeto B vai ser 21 caixas, cada caixa custando R$40. É isso? Dei minha colinha aqui. Isso. E você vai chegar em exatamente R$840 de custo. Aí pronto, acabou, né? Se o projeto B vai te custar R$840, o projeto A vai te custar R$780. Você quer o de menor custo? R$780. Desde dado.